Você já se sentiu despedaçado por uma crítica, como se ela tivesse o poder de derrubar suas convicções e minar sua autoestima? A sociedade moderna, repleta de opiniões e julgamentos, pode nos deixar vulneráveis a esses ataques, nos fazendo questionar nosso valor e nossa capacidade. Mas e se existisse uma maneira de transformar essas críticas em oportunidades de crescimento, em estímulos para a resiliência? O estoicismo, filosofia milenar, oferece uma lente poderosa para analisar e lidar com a opinião alheia, construindo uma mente mais forte e imune ao impacto negativo das palavras dos outros. Imagine um mundo onde as críticas não te abalam, onde você as vê como reflexos, oportunidades de aprimoramento e não como golpes pessoais. Neste texto, mergulharemos nos princípios estoicos para compreender como desapegar-se das expectativas externas e focar em seu próprio desenvolvimento. Desvendaremos a arte de distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está, um conceito fundamental para a construção de uma mente estoica e resiliente. Você aprenderá a identificar as críticas construtivas das destrutivas, a filtrar o ruído e a direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Mais do que apenas uma teoria, o estoicismo oferece ferramentas práticas para a aplicação imediata. Aprenderá a responder a comentários negativos com serenidade e discernimento, evitando a armadilha de se deixar afetar pelas emoções e julgamentos alheios. Compreenderá a importância de cultivar a autoconsciência, reconhecendo seus pontos fortes e fraquezas para lidar com as críticas de forma mais eficaz. Enquanto explora os fundamentos dessa filosofia, você estará construindo uma armadura interna, capaz de resistir às pressões externas e manter a serenidade em meio ao turbilhão de opiniões. Além disso, descobrirá como o estoicismo pode ajudar a transformar a crítica em combustível para o crescimento pessoal. Você aprenderá a identificar os elementos construtivos em qualquer comentário, por mais negativo que pareça. Aprenderá a transformar as frustrações em aprendizado, as adversidades em oportunidades e as opiniões alheias em impulsos para o autoaperfeiçoamento. Compreenderá a importância de se concentrar em seus valores e virtudes, construindo uma base sólida para lidar com as intempéries da vida e as opiniões externas. Este texto irá te equipar com as ferramentas essenciais para construir uma mente mais resiliente e capaz de navegar pelas complexidades das relações humanas. A jornada para a serenidade começa agora. Descubra a força do estoicismo e como ele pode te ajudar a lidar com a crítica de forma mais construtiva, transformando desafios em oportunidades. No mundo moderno, a avalanche de opiniões e julgamentos constantes pode ser esmagadora. Redes sociais, conversas diárias e até mesmo situações cotidianas nos expõem a um fluxo ininterrupto de críticas, grandes ou pequenas, construtivas ou destrutivas. Essa constante exposição pode minar nossa autoestima, gerar ansiedade e, em casos extremos, afetar significativamente nossa saúde mental. Como lidar com esse turbilhão de opiniões alheias sem se perder no mar de expectativas externas? É aí que entra a importância do estoicismo. O estoicismo, filosofia milenar, oferece um arcabouço sólido para lidar com a crítica de forma mais construtiva e resiliente. Em um contexto onde a aprovação externa é frequentemente valorizada acima de tudo, o estoicismo nos convida a um caminho diferente, um caminho de autoconhecimento e controle interno. Ele nos encoraja a focar em aquilo que está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações e reações. Isso não significa ignorar o mundo exterior, mas sim desenvolver a capacidade de distinguir entre o que podemos influenciar e o que não podemos. Imagine um colaborador que recebe um feedback negativo sobre seu trabalho. Uma reação impulsiva e emocional pode levar à frustração e à baixa autoestima. Porém, uma abordagem estoica
envolve analisar o feedback com objetividade. Será que o comentário é construtivo e oferece insights para a melhoria? Ou está baseado em preconceitos ou opiniões pessoais? A capacidade de diferenciar entre esses tipos de críticas é fundamental para o desenvolvimento de uma mente resiliente. Um dos pilares fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. As opiniões dos outros, os eventos externos, os acontecimentos imprevisíveis, tudo isso está fora do nosso alcance direto. O estoicismo nos ensina a focar em nossas virtudes, em nossos valores e em nossas ações, construindo uma fortaleza interna capaz de resistir aos ventos externos. Compreender essa premissa fundamental é o primeiro passo para se libertar do peso das expectativas externas e construir uma mente mais resiliente. Para entender plenamente como o estoicismo pode nos auxiliar a lidar com a crítica, é essencial compreender seus princípios básicos. A autoconsciência, a busca pela virtude e a aceitação do que não podemos controlar são elementos cruciais. Somente com essa base sólida, podemos construir uma estrutura mental capaz de filtrar o ruído das críticas e direcionar nossa energia para o crescimento pessoal e profissional. Descubra como transformar críticas em oportunidades de crescimento. Inscreva-se agora e participe das discussões. Seu feedback e comentários são valiosos para enriquecer este aprendizado contínuo sobre estoicismo. Juntos, construiremos uma comunidade mais resiliente e consciente. Para dominar a arte de lidar com críticas sob a lente estoica, precisamos definir metas claras e implementar passos práticos. O objetivo principal é desenvolver a resiliência mental, transformando o impacto negativo das opiniões alheias em oportunidades de crescimento. Isso envolve a capacidade de discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está, e agir com serenidade e objetividade. Imagine um cenário comum. Um colega de trabalho oferece um feedback negativo sobre um projeto. Em vez de reagir defensivamente, um estoico se pergunta: esse comentário está sob meu controle? Ele afeta minha virtude ou meu propósito? Se a resposta for negativa, a crítica pode ser descartada, sem perder a serenidade. A chave está em focar nas ações que podem ser melhoradas e não em se deixar abater pelas opiniões externas. Um passo fundamental é a prática da autoconsciência. Observe como você reage a diferentes tipos de críticas. Identifique padrões e emoções que surgem quando se sente atacado. Reconhecer esses gatilhos é o primeiro passo para desenvolver controle emocional. Por exemplo, se você se sente inseguro quando recebe críticas, o estoicismo te encoraja a questionar essa insegurança, identificando se ela é justificada ou baseada em preconceitos. Outro ponto crucial é o autoconhecimento. Quais são seus pontos fortes e fracos? Compreendendo suas limitações, você pode lidar com as críticas com mais objetividade. Por exemplo, se você sabe que tem dificuldade em lidar com críticas negativas sobre sua criatividade, pode buscar apoio em mentores ou colegas que possam te dar um feedback construtivo e não reativo. Finalmente, pratique a desapego. Compreenda que as opiniões dos outros não definem seu valor. As pessoas reagem de diferentes formas, e suas emoções não devem ser o seu foco. A prática constante de meditação e reflexão sobre a impermanência das coisas pode auxiliar na construção dessa resiliência. Ao entender que as opiniões alheias são apenas isso, opiniões, você reduz o impacto negativo delas. Isso não significa ignorar os feedbacks, mas sim avaliar cada crítica com objetividade e discernimento. Um ponto crucial na jornada para uma mente resiliente surge quando nos deparamos com críticas que parecem atingir o cerne de nossa identidade. Essas críticas muitas vezes não são construtivas, mas sim carregadas de preconceitos e julgamentos.
A reação instintiva pode ser a de se retrair, de se questionar, de se sentir invalidado. É nesse momento que a compreensão estoica se torna fundamental. Imagine um artista que recebe críticas negativas sobre seu trabalho em uma exposição. A reação inicial pode ser de profunda decepção, levando à dúvida sobre sua capacidade e valor como artista. No entanto, a visão estoica nos encoraja a olhar além da reação emocional. Será que essas críticas refletem verdadeiramente a qualidade da obra ou são reflexos de preconceitos pessoais? É preciso discernir entre a opinião alheia e a nossa própria avaliação. O problema central reside na dificuldade de desapegar-se das expectativas externas. A sociedade moderna nos bombardeia com padrões e comparações, criando uma pressão constante para atender às expectativas dos outros. Essa busca incessante pela aprovação externa pode nos deixar vulneráveis, impedindo-nos de focar em nosso próprio crescimento e desenvolvimento. O estoicismo nos desafia a romper com essa dependência, a construir uma fortaleza interna capaz de resistir aos ventos da crítica. A chave está em reconhecer que as opiniões dos outros não definem nosso valor. A crítica por si só não possui poder sobre nós. O poder reside em nossa reação a ela. É preciso entender que as emoções e julgamentos alheios são apenas isso, emoções e julgamentos. Não são uma medida de nosso valor intrínseco. Um estoico não se deixa levar pelas reações dos outros, mas foca em suas virtudes e valores, em seu próprio crescimento. Neste momento crucial, a filosofia estoica oferece um caminho claro. Ela nos capacita a responder às críticas com serenidade e discernimento. Ao reconhecer que a crítica não é uma medida de nosso valor, mas um reflexo da pessoa que a faz, podemos redirecionar nossa energia para o que realmente importa, nosso próprio desenvolvimento e bem-estar. Compreender essa visão é fundamental para transformar críticas em oportunidades de aprendizado e crescimento. Para entender como o estoicismo nos ajuda a lidar com a crítica, precisamos primeiro compreender dois conceitos fundamentais: o controle sobre o que é interno e o desapego ao externo. O estoicismo nos ensina que temos controle total sobre nossos pensamentos, emoções e reações. Podemos escolher como reagir a uma crítica, mas não podemos controlar a própria crítica. Imagine um vendedor que recebe um feedback negativo de um cliente. Uma reação impulsiva e emocional pode levar a um confronto ou a uma atitude defensiva. Um estoico, no entanto, se concentraria em entender a perspectiva do cliente e buscar possíveis pontos de melhoria em seu próprio desempenho. Ele reconheceria que a opinião do cliente, embora válida, não define seu valor como profissional. O primeiro passo é a identificação do que está sob nosso controle. Isso inclui nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. As opiniões alheias, os eventos externos e as circunstâncias estão fora de nosso controle. Ao separar o que podemos influenciar do que não podemos, conseguimos direcionar nossa energia para o que realmente importa. Por exemplo, se um colega critica sua apresentação, você pode se concentrar em identificar os pontos fracos que precisam de melhoria, sem se deixar afetar pela crítica em si. O segundo conceito é o desapego. As opiniões dos outros, por mais negativas que sejam, não devem nos afetar profundamente. Compreender que a crítica não é uma medida de nosso valor intrínseco é crucial. Isso não significa ignorar as críticas, mas sim avaliá-las com objetividade e discernimento. Um exemplo prático seria o de um artista que recebe críticas negativas sobre uma exposição. Um estoico analisaria os pontos específicos das críticas, identificando se são construtivas ou simplesmente opiniões pessoais. Ele se concentraria em aprimorar seus pontos fracos, mas não se deixaria abater pela insatisfação geral. Outro elemento-chave é a prática da autoconsciência. Observe como você reage a diferentes tipos de críticas.
Identifique padrões e emoções que surgem quando se sente atacado. Reconhecer esses gatilhos é o primeiro passo para desenvolver controle emocional. Se você percebe que se sente ansioso diante de críticas, pode praticar técnicas de relaxamento para lidar com a ansiedade. Finalmente, o estoicismo enfatiza a busca pela virtude. Foque em desenvolver suas qualidades positivas e se esforçar para agir com integridade. Ao se concentrar em suas virtudes, você fortalece sua autoconfiança e reduz a vulnerabilidade a críticas negativas. Isso pode ser aplicado em diferentes áreas da vida, desde o ambiente profissional até as relações pessoais. Aplicando os princípios estoicos na prática, podemos lidar com as críticas de forma mais eficaz. Imagine um professor que recebe críticas negativas sobre sua didática de um grupo de alunos. Em vez de se sentir pessoalmente atacado, ele pode analisar objetivamente os pontos levantados, buscando entender as necessidades dos alunos e adaptando sua metodologia. Uma estratégia fundamental é a prática da autorreflexão. Ao receber uma crítica, pergunte-se: essa crítica é justa? Ela está baseada em fatos ou em opiniões pessoais? Se a crítica for construtiva, use-a como uma oportunidade de crescimento. Se for infundada, deixe-a de lado, sem se deixar abater. Esse processo de análise objetiva é crucial para evitar reações impulsivas. Outro desafio comum é a dificuldade em separar a crítica de sua própria autoimagem. Um funcionário, por exemplo, pode se sentir pessoalmente atacado por um feedback negativo sobre seu desempenho em um projeto. O estoicismo nos ensina a separar a crítica da nossa identidade. A crítica não define quem somos, mas pode apontar áreas para melhoria. O foco deve ser na análise objetiva do desempenho, buscando identificar os pontos fracos e desenvolver estratégias para aprimoramento. A resistência a críticas pode ser um obstáculo. Muitas vezes, as pessoas se agarram às suas crenças e opiniões, resistindo a qualquer forma de feedback. Para superar essa resistência, é preciso desenvolver a flexibilidade mental. Aceite que você pode estar errado e que a perspectiva de outra pessoa pode ser válida. Permita-se aprender e crescer a partir da experiência. Para lidar com a resistência, crie um ambiente de abertura ao feedback. Pratique a escuta ativa, buscando entender a perspectiva da outra pessoa, mesmo que você não concorde. Procure identificar os pontos positivos em qualquer crítica, por mais negativa que pareça. Encoraje-se a buscar ajuda de mentores ou colegas de confiança para obter perspectivas diferentes e evitar distorções. Finalmente, lembre-se que a jornada para a resiliência estoica é contínua. Pratique a autoconsciência, a análise objetiva e o desapego diariamente. Identifique suas reações comuns a críticas e desenvolva estratégias para lidar com elas de forma mais serena e construtiva. A perseverança e a prática constante são essenciais para incorporar esses princípios em seu dia a dia. Para avançar na compreensão estoica da crítica, é fundamental entender a importância da perspectiva. Imagine um líder que recebe críticas sobre sua gestão de um time. Em vez de se defender, ele busca entender a perspectiva dos membros da equipe, analisando as causas das frustrações e procurando soluções coletivas. Um aspecto crucial é a prática da compaixão. Compreender que a outra pessoa pode estar agindo a partir de sua própria experiência e perspectiva é fundamental. Em vez de se concentrar na raiva ou no ressentimento, o estoico busca a empatia, reconhecendo que a crítica pode ter um propósito construtivo, mesmo que não seja imediatamente aparente. Um exemplo disso seria um professor que percebe que uma crítica de um aluno sobre sua metodologia pode refletir uma necessidade de maior clareza em suas explicações. Outro elemento-chave é a aceitação da impermanência. Compreender que as opiniões e as situações são transitórias é essencial para evitar apegar-se a reações negativas. Imagine um artista que tem seu trabalho rejeitado por um crítico renomado.
Em vez de se deixar abater pela rejeição, o estoico reconhece que essa opinião, por mais influente que seja, não define seu valor como artista. A aceitação da impermanência das opiniões alheias permite um desapego emocional e a busca contínua pela melhoria. A prática da desapego da aprovação externa é essencial. Ao desenvolver uma autoimagem sólida, baseada em suas próprias virtudes e valores, você se torna menos vulnerável às críticas negativas. Um exemplo disso é um escritor que, ao longo de sua carreira, construiu uma base sólida de confiança em seu próprio trabalho. Ele reconhece que as opiniões alheias, mesmo negativas, não alteram a qualidade intrínseca de suas obras. Um passo adicional é a prática da autoobservação. Ao identificar seus próprios pontos fracos, você pode desenvolver estratégias para lidar com as críticas de forma mais eficaz. Um profissional que se reconhece como perfeccionista pode, por exemplo, desenvolver técnicas para lidar com a pressão por perfeição e a consequente frustração quando o resultado não atinge as expectativas. Esse autoconhecimento permite a adaptação e a melhoria contínua. Ao entender seus próprios padrões de reação, você pode agir com mais clareza e objetividade diante das críticas. A capacidade de lidar com a crítica de forma construtiva tem implicações significativas no sucesso pessoal e profissional. Pesquisas demonstram uma correlação direta entre a resiliência emocional e o desempenho em diversas áreas, desde o ambiente corporativo até as relações interpessoais. Pessoas capazes de lidar com feedback construtivo tendem a apresentar maior produtividade, criatividade e satisfação em suas atividades. Um estudo recente da Universidade de Harvard, por exemplo, analisou o impacto do feedback construtivo em equipes de alta performance. Os resultados apontaram que equipes que incorporavam a prática de receber e analisar criticamente o feedback demonstravam um crescimento de 20% na eficiência, em comparação com equipes que evitavam ou rejeitavam o feedback. Isso reforça a importância de uma abordagem estoica para lidar com as críticas, transformando-as em oportunidades de aprimoramento. Além dos benefícios profissionais, a capacidade de lidar com a crítica impacta positivamente a saúde mental. A filosofia estoica, ao enfatizar o controle sobre o que é interno e o desapego ao externo, contribui para a redução do estresse e da ansiedade. Ao reconhecer que as opiniões alheias não definem nosso valor, podemos direcionar nossa energia para atividades que nos trazem satisfação e crescimento pessoal. Um caso real ilustra esse ponto. O empreendedor Elon Musk, conhecido por sua trajetória de sucesso, frequentemente enfrenta críticas públicas sobre suas decisões e estratégias. No entanto, Musk demonstra uma capacidade notável de lidar com o feedback, utilizando-o como combustível para a inovação e a melhoria contínua. Sua resiliência em face das críticas públicas serve como um exemplo prático da aplicação da filosofia estoica na vida real. Outro estudo, publicado na revista científica Journal of Applied Psychology, analisou o impacto da filosofia estoica na gestão de conflitos. Os resultados mostraram que indivíduos treinados em princípios estoicos demonstravam maior capacidade de lidar com conflitos de forma mais construtiva, com menor nível de estresse e maior satisfação nas relações interpessoais. Isso demonstra como a compreensão e a aplicação do estoicismo podem impactar positivamente diversas áreas da vida. A aplicação do estoicismo no dia a dia, portanto, não é apenas uma questão de filosofia, mas de estratégia para lidar com as adversidades de forma mais eficaz. Compreender como as críticas podem ser transformadas em ferramentas para crescimento é crucial para o sucesso e bem-estar. Chegamos a um ponto crucial. Agora que exploramos os fundamentos do estoicismo e suas aplicações práticas, podemos responder a algumas perguntas que podem surgir sobre como lidar com a crítica de forma mais eficaz. Uma dúvida comum é:
Como consigo desapegar das opiniões alheias? Um ponto-chave é a prática da autoconsciência. Observe como você reage a diferentes tipos de críticas. Identifique seus gatilhos emocionais e desenvolva estratégias para lidar com eles. Por exemplo, se você se sente inseguro quando recebe críticas, pode praticar exercícios de respiração profunda ou meditação para acalmar sua mente. Se você tende a se defender, procure entender a perspectiva da outra pessoa, mesmo que não concorde. Outra questão recorrente é: e se a crítica for realmente injusta ou mal intencionada? O estoicismo não ignora a injustiça, mas nos ajuda a lidar com ela de forma mais serena. Reconheça que a intenção da pessoa que critica pode ser complexa e que você não tem controle sobre isso. O foco deve estar em sua própria resposta, em sua capacidade de manter a calma e a objetividade. Um outro ponto importante é a distinção entre crítica construtiva e destrutiva. A chave é a análise objetiva. Pergunte a si mesmo: essa crítica me ajuda a melhorar? Ela está baseada em fatos ou em opiniões pessoais? Se a crítica for construtiva, aproveite-a como uma oportunidade de crescimento. Se for destrutiva, simplesmente a reconheça como uma opinião, sem se deixar afetar emocionalmente. E se você estiver se sentindo sobrecarregado por tantas críticas, lembre-se que o estoicismo não é sobre ignorar o mundo, mas sobre controlar suas reações a ele. Estabeleça limites saudáveis. Identifique as fontes de críticas que te afetam mais e, se possível, reduza sua exposição a elas. Priorize suas relações e atividades que te trazem alegria e bem-estar. E lembre-se, você não precisa agradar a todos. Em resumo, lidar com críticas de forma estoica é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Ao desenvolver a autoconsciência, a objetividade e o desapego, você estará melhor equipado para transformar as críticas em oportunidades de aprimoramento e construir uma mente mais resiliente. A chave é a prática constante, a autodisciplina e a compreensão de que você tem o poder de escolher como reagir. Recapitulando, o estoicismo nos oferece uma poderosa ferramenta para lidar com as críticas, transformando-as de obstáculos em oportunidades de crescimento. Aprendemos que o foco principal é o controle sobre nossas reações e não sobre as opiniões alheias. Compreender o que está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações e reações, é fundamental para construir uma mente resiliente. Destacamos a importância da autoconsciência, permitindo que você identifique seus próprios padrões de reação a críticas e desenvolva estratégias para lidar com elas de forma mais eficaz. A capacidade de separar a crítica da sua própria identidade é crucial, reconhecendo que as opiniões alheias não definem seu valor intrínseco. A análise objetiva das críticas é essencial. Aprenda a discernir entre críticas construtivas e destrutivas, usando-as como catalisadores para melhoria e crescimento. O desapego da aprovação externa é um passo vital. Construa uma autoimagem sólida, baseada em suas virtudes e valores, e não na validação dos outros. Aplicando esses princípios, você colherá benefícios significativos em diversas áreas da vida. Imagine um profissional que, ao receber feedback negativo, utiliza-o para aprimorar suas habilidades e alcançar melhores resultados. Ou um indivíduo que, em meio a críticas, mantém a serenidade e a confiança em suas decisões. A aplicação do estoicismo resulta em maior resiliência emocional, tomada de decisão mais eficaz e relacionamentos mais saudáveis. Agora, que tal colocar esses ensinamentos em prática? Comece com pequenos passos, aplicando os conceitos aprendidos em situações cotidianas. Pratique a autoobservação, identifique seus gatilhos emocionais e desenvolva estratégias para lidar com as críticas com mais serenidade e objetividade. Compartilhe suas experiências e aprendizados nos comentários. Juntos, podemos construir uma comunidade mais resiliente e consciente.
Sua jornada para uma mente mais estoica e resiliente começa agora. Refletindo sobre a jornada de lidar com as críticas sob a lente estoica, percebemos que a verdadeira força reside na capacidade de controlar nossas reações. Não se trata de ignorar as opiniões alheias, mas de compreendê-las como reflexos, como oportunidades de crescimento e não como golpes pessoais. A crítica, por si só, não tem poder sobre nós. O poder reside em nossa escolha de como reagir. Imagine um jardim. As críticas podem ser como ventos que sopram sobre as flores. Algumas flores são mais resistentes, adaptando-se ao vento e crescendo ainda mais fortes. Outras podem ser abaladas, mas com o tempo recuperam-se e florescem novamente. A chave está em cultivar a resiliência, a capacidade de se adaptar e de florescer, mesmo em meio às adversidades. A jornada para uma mente mais estoica é um caminho de constante aprendizado e prática. Não se trata de um destino final, mas de um processo contínuo de autodescoberta e aprimoramento. A cada crítica enfrentada com serenidade e objetividade, você fortalece sua capacidade de lidar com as adversidades da vida. E a cada dia, você se torna mais resistente, mais resiliente, mais capaz de florescer, mesmo diante dos ventos da crítica. Lembre-se, o estoicismo não é uma fórmula mágica para eliminar as críticas, mas sim uma ferramenta para transformar a maneira como você as encara. Ele te capacita a reconhecer que você tem o poder de escolher como reagir, transformando a crítica em combustível para o crescimento pessoal. Agora é hora de colocar em prática o que aprendeu. Comece aplicando os princípios estoicos em situações cotidianas, pequenas e grandes. Observe suas reações, analise suas respostas e ajuste sua abordagem. E lembre-se, a jornada continua. Continue explorando os ensinamentos do estoicismo, aprofundando seu conhecimento e, assim, cultivando uma mente mais resiliente e preparada para enfrentar os desafios da vida com serenidade e determinação. A chave está em você.